Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor é relator do projeto que a presidente Dilma enviou ao Congresso, estipulando cotas de 20% para negros no serviço público. Enfim, há quantas anda esse projeto e qual é a sua, enfim, em síntese, qual é o seu relatório? O projeto ele está em regime de urgência constitucional, é um dos que tranca a pauta da Câmara dos Deputados, já está trancando a pauta. Meu parecer é favorável, eu considero que esse projeto é um grande avanço. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, foi um dos maiores destinos de escravos do mundo, portanto o Brasil precisa, para se acertar no futuro, se reencontrar com o seu passado e fazer esse ajuste. Os Estados Unidos, por exemplo, fez as políticas de cotas no pós-guerra, em 1946. A política de cota, enquanto há muita desigualdade, eu acho que ela é fundamental. Depois de certo tempo, política pode ser que você ela não precise, mas é preciso estimular. Concorda, deputado, com essa política de cotas? Não só, quer dizer, no serviço federal, como também nas universidades, enfim, isso é essencial. Eu acho que é necessário viver, experimentar durante um período, para empatar um pouco essa partida do ponto de vista da perspectiva histórica, né? Exemplos não faltam. Os Estados Unidos, no estado da Louisiana, por exemplo, em 1960, 66, 1% da população de médicos eram negros. Passado o período da aplicação das cotas, 10%. Os médicos passaram a ser negros. Uma mudança da estrutura da sociedade americana. Eu sou muito a favor, só acho que tem que ter a nota mínima para entrar no concurso. É evidente, quando vereador no Rio de Janeiro, as cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos, nós aprovamos e preservamos aquele mínimo necessário, chamado nota de corte, para que a administração que precisa um servidor com aquela capacidade saiba que estará qualificado. Exatamente. Deputado Otávio Leite, o senhor é relator de um projeto importante também para o futebol. Estamos às vésperas da Copa do Mundo e o senhor é relator de um projeto que, na verdade, cria uma espécie de refis, de refinanciamento das dívidas dos clubes do Brasil. Ou seja, os clubes, quase em sua esmagadora maioria, estão atolados em dívidas, a maioria delas em relação ao governo federal, são tributos, impostos, FGTS, Previdência. O panorama é sombrio dos clubes brasileiros. Qual é a sua avaliação e que tipo de radiografia o senhor tem do problema e de que forma o senhor está encaminhando essa solução através do seu relatório? Esse é o tipo do tema que diz respeito a todos os brasileiros. Todos nós temos um pouco de médicos e também de treinadores de futebol, palpitamos muito. De fato, é apaixonante essa discussão porque é preciso encontrar um caminho para que os clubes saiam do atoleiro. Nós temos cerca de 620 clubes oficiais no Brasil que, de alguma forma, pagam salários e têm que recolher tributos, FGTS, INSS, Imposto de Renda e por aí vai. E durante muito tempo se deixou de praticar essa função que é básica, né, no Estado de Direito Democrático, todos têm que contribuir e não se pagava, não se recolhia os tributos. Resultado, é praticamente quase que impagável em muitos casos. É preciso estudar isso. Só na esfera das ações ajuizadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos quase 2,5 bilhões que os clubes devem. Quando vão poder pagar isso? Então nós estamos estudando uma forma que não é conceder anistia, é dar elasticidade para que os clubes possam enfrentar isso e terem a chamada certidão de débito negativo, a CND, para que possam utilizar com isso a condição de obterem mais financiamentos, né? O país gastou bilhões em relação à Copa do Mundo. Mas o grande legado, é preciso lembrar, não há seleção brasileira se não houver os clubes. E os clubes precisam desse oxigênio, né, dentro de um cronograma transparente. A Time Mania, que se prestaria a dar o suporte de ter mais verbas, não vinda do erário público, né, do governo, mas sim da sociedade, ela não funcionou como deveria. São 11 bilhões e 500 as loterias como um todo no Brasil. A Time Mania faz apenas 2% disso. Não caiu no gosto popular. Nós estamos buscando reformular isso para ver se conseguimos mais recursos e com isso os clubes possam enfrentar melhor o desafio. Eu espero que em março a gente tenha um documento já, um relatório pronto sobre isso. Deputado Leonardo Pisciani, o Congresso analisa uma lei antiterrorismo. Essa lei
está sendo encaminhada, está sendo formulada por conta do fato do Brasil sediar grandes eventos nos próximos anos. Teremos a Copa do Mundo esse ano, em 2016 as Olimpíadas. Todos os países do mundo têm uma lei antiterrorismo, e principalmente diante de uma situação como essa, em que infelizmente propicia situações que às vezes são exploradas por, enfim, grupos de prática terrorista. A lei, como foi encaminhada nesse momento, anteriormente, ela previa, ela suprimia e fazia uma distinção entre a atividade terrorista e uma manifestação de natureza social, tão comum no Brasil ultimamente. Me parece que essa supressão, essa distinção entre uma coisa e outra foi extraída do texto, ou seja, não há uma referência explícita do que seria uma manifestação de interesse social, de uma atividade, digamos, encarada ou definida, tipificada como atividade terrorista. Isso está amedrontando muito os movimentos sociais, porque eles podem, eventualmente, diante de uma manifestação, serem enquadrados como terroristas. Há uma celeuma enorme na sociedade brasileira por conta desse projeto. Como é que o senhor está vendo a questão? Eu acho, Ricardo, que o Brasil precisa ter uma lei antiterrorista. Não dá para sediar eventos nem ser um país onde não se pune o terrorismo, essa prática evidente. Odiosa no mundo inteiro. Apesar de nós, graças a Deus, não termos um histórico de ações terroristas no Brasil. Mas não por isso não vamos prever e punir se eventualmente houver um caso de terrorismo. Deus queira que não haja. Eu não li desta forma o projeto. Eu acho que há um exagero. Manifestação é uma coisa, terrorismo é outra. O que nós não podemos confundir, o que nós temos que ser rigorosos, ou seja, uma coisa também é manifestação. A outra é a prática do vandalismo e de crimes comuns que vêm sendo praticados por uma minoria infiltrada dentro de manifestações, e a gente viu recentemente a morte do cinegrafista, e com denúncias graves de que esse movimento mais violento tem sido financiado por algumas estruturas políticas com finalidades políticas. Então, isso tem que ser punido. Isso é crime comum. Isso não é terrorismo, então, quer dizer, e na verdade, nem é manifestação. não seria enquadramento como terrorismo, mas seria endurecimento da lei em relação a determinadas práticas ocorridas nas manifestações, para evitar que isso se propague indefinidamente. Eu diria eu diria o seguinte, nem precisa o secretário Beltrame encaminhou uma proposta. Eu acho que se puder fazer, melhor, mas se não puder, os crimes já estão tipificados. Você explodir um artefato explosivo no meio da rua, existe o crime de explosão. Seja ele numa manifestação, seja ele feito de outra forma. Você não pode sair na rua e quebrar uma agência de banco. É um crime de destruição, de depredação do patrimônio. Você não pode agredir os outros. É um crime. Você não pode matar ninguém. Os crimes já existem. Sejam feitos em não há um salvo-conduto para quem está se manifestando cometer esse tipo de crime. Quem está se manifestando vai lá, leva a sua faixa, dá o seu recado, faz a sua palavra de ordem, reivindica aquilo que considera justo, mas não é justificativa para a violência. Deputado Otávio, chegou o momento de endurecer um pouco a lei para evitar que situações como a morte do cinegrafista, nosso colega da Band, Santiago, quer dizer, que deixou o país chocado, quer dizer, com a gravidade do problema. Na verdade, essa morte, infelizmente, era uma morte que haveria de acontecer nessa escalada de violência promovida pelos black blocs. Olha, o ano 2013 foi um marco importante para o Brasil. Do ponto de vista do caráter saudável que as manifestações produzem e produziram, eu não tenho dúvida que foi um passo adiante na democracia. Chamar a atenção para uma série de problemas, os serviços públicos precários, etc. Isso foi muito bem-vindo. Agora, ao lado disso, também eclodiu-se, como todo mundo sabe, uma série de posturas que são incompatíveis com a democracia. Ora, você postular que o enfrentamento das dificuldades só se faça e exclusivamente pelo caminho do confronto físico, sem o qual não se conseguirá mudar as coisas, é absurdo isso. Então,
não é admissível que se prossiga dessa forma. Então, todos esses grupos e organizações precisam ter claro que serão exemplarmente punidos. Tem muitos respondendo a processo, hein? Muitos respondendo a processo aí e vão ser condenados e por aí vai. O episódio que nesse ano realmente culminou com a morte do cinegrafista foi algo absurdo. Então é preciso discutir sim uma espécie de uma lei que signifique a ética da manifestação. Ou seja, por um lado, a liberdade plena de protestar, questionar, xingar, o que for, isso tem que ser preservado. Agora, é inadmissível que os patrimônios público e privado sejam destruídos e vida seja destruída. Isso também não se aceita. Ok, eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.